A gente piscou e já foi metade do ano, então tá mais do que na hora de fazer a tag dos 50%. Todo ano eu costumo fazer essa tag, gosto bastante porque assim me dá uma noção melhor do que eu ando lendo, né? Pra não perder o rumo da coisa, porque às vezes passa tanto tempo e a gente só vai pensar nas leituras lá no final do ano que não lembra tanto das emoções que a gente teve durante as leituras na primeira parte, né, desse ano. Então aqui está a tag de 50%. É uma das tags que eu mais gosto de gravar e ela é recorrente, né? Então isso é bom, todo ano tem, a gente pode comparar com o que a gente andou lendo nos últimos tempos. Vale dizer que todas as perguntas dessa tag estão aqui embaixo no box de descrição do vídeo, só vocês irem aqui, darem uma roladinha para baixo, expandir ali onde aparece um pouquinho de texto e assim vocês vão ver todas essas perguntas que estão aqui. Essa tag nasceu na gringa e foi traduzida pelo Vitor do Geek Freak. Os vídeos originais estão aqui embaixo também no box de descrição, assim como todos os livros que eu mencionar e os links desses livros para compra na Amazon. Caso vocês tenham interesse em comprar e puderem fazer isso através do meu link, vocês me dão uma pequena comissão por essa compra, sem gastar nada mais por isso. Então vocês estão ajudando a manutenção aqui do canal e eu agradeço demais a cada um que se propõe a fazer isso. Mas antes de mais nada, se está chegando agora no canal, seja muito bem-vindo, muito obrigada pela companhia. Aproveite para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui. Se gostar, se inscreva e deixa o joinha, porque isso ajuda muito na divulgação e no crescimento do canal. Gente, tá muito frio e tá chovendo aqui. Se vocês ouvirem qualquer ruído, é provavelmente o ruído da chuva no telhado, mas eu acho isso maravilhoso, não acho isso ruim, então espero que vocês não se incomodem. E eu também tô encolhida aqui porque eu tô congelada. Eu podia estar na beira da lareira, mas tô aqui gravando vídeo pra vocês, então, por favor, desconsiderem se eu parecer encolhida. Separei vários livros e quem já tá aqui no canal há um tempo sabe, toda vez que tem tag, eu roubo nas categorias. Porque às vezes as categorias pedem um livro que chamou a atenção, um livro que te surpreendeu, um livro. Eu nunca consigo fazer um livro só. Eu preciso mostrar todos os livros que me encantaram ou que me emocionaram. Então não esperem de mim seguir à risca essa quantidade. Vai ter livro de sobra aqui nessa tag. Mas é por uma boa causa, porque esse ano tem sido de ótimas leituras. Inclusive até foi difícil responder algumas dessas questões da tag, porque às vezes é sobre decepção e eu, olha, não tive decepções esse ano ainda. Mas enfim, vamos ao que interessa. Pergunta número 1. O melhor livro que você leu até agora, em 2020? Gente, claro que eu já vou arrancar com 2 livros em vez de 1, né? E os 2 melhores livros que eu li esse ano, foi difícil chegar a esses 2. Vocês podem, por isso, imaginar já no final do ano, aquele vídeo com as melhores leituras, eu acho que vai ter o quê? 40 minutos de vídeo. Mas os 2 melhores livros que eu li até o momento foram o Aguapés, da Jhumpa Lahiri, esse romance que pra mim é perfeito, não tem nada que eu diga que é desnecessário nesse livro, tudo é muito bem feito e tudo é muito importante pra história, então isso pra mim é sinal de uma obra-prima, e eu já fiz resenha sobre esse livro, vou deixar aqui, caso vocês ainda não tenham visto, porque, gente, favorito do ano, favorito da vida, Jhumpa Lahiri, rainha, dona e proprietária do meu coração. E assim também acontece com esse livrinho maravilhoso, Amada, da Toni Morrison, que eu ganhei de presente da Jalusa, uma inscrita aqui do canal. Ainda não tem resenha, porque a leitura é recente, mas calma aí, que em seguida a gente vai falar melhor sobre esse livro. Perfeito também, é não só bem construído e bem narrado, como também importante e impactante. Isso pra mim é fundamental. Esse livro tem um peso social muito, muito significativo e a gente precisa ler mais sobre racismo e sobre o sistema racista estrutural, né, da nossa sociedade. Então é um livro que emociona, é um livro que toca e ao mesmo tempo é uma obra-prima da literatura na questão estética mesmo, porque não tem defeitos essa narração. Eu amo esse livro, amo demais. Pergunta número 2, a melhor continuação que você leu até agora, e para essa pergunta eu não tenho resposta, gente, porque não li nenhuma série nos últimos tempos, então também, mais uma vez, é outro ano que eu vou ficar devendo aqui essa categoria para vocês. Pergunta número 3, algum lançamento do primeiro semestre que você ainda não leu, mas que quer muito? E eu tô considerando esse lançamento aqui sim, porque ele nasceu no primeiro semestre, embora o livro ainda não tenha chegado nas minhas mãos. Eu tô falando do livro Dona Bárbara, do Rômulo Gallegos, que foi um financiamento coletivo da editora Pinard, que nasceu esse ano, inclusive nasceu lá no Catarse, né? E agora eles já estão cheios de projetos aí para fazer, deu novos livros para o catálogo, enfim. E esse financiamento começou então no primeiro semestre, eu apoiei, o livro ainda não tá pronto, ainda não chegou pra gente, mas deve chegar em seguidinha, a ideia era que fosse lançado em julho, então tô considerando aí esse livro como do primeiro semestre e eu tô louca pra ler. Com certeza, assim que ele chegar, eu vou dar um jeito
de colocar ele nas minhas metas de leitura, porque deve ser uma obra muito maravilhosa. Pergunta número 4. O livro mais aguardado do segundo semestre. Alguém tem alguma dúvida que eu não ia ficar de olho no livro da Helena Ferrante, que acabou de ser lançado pela Intrínseca só para os associados e em seguidinha vai chegar no mercado? Claro que não, né? O livro é A Vida Mentirosa dos Adultos. Olha esse título, Brasil! Tudo a ver com tudo o que a Helena Ferrante já publicou e vai ser lançado em setembro para o grande público. Eu mal posso esperar, ele já tá lá na minha lista de desejados. E Ferrante, né? Enquanto ela estiver produzindo, eu tô lendo. Essa é a minha relação com a Ferrante. Pergunta número 5. O livro que mais te decepcionou esse ano? Gente, nenhum livro me decepcionou esse ano. Antigamente alguns livros me decepcionavam, mas é porque eu estava mal informada sobre eles. A partir do momento em que eu me informei melhor sobre os livros que eu estava prestes a ler, ou que eu achava que eu ia gostar de ler, as decepções quase chegaram a zero, sabe? Muito dificilmente me decepcionam com um livro, porque eu geralmente sei o que ele vai apresentar. Então, tanto para sair da zona de conforto, por exemplo, eu vou experimentar isso aqui para ver no que dá, ainda assim eu já sei mais ou menos como é que é o livro. Então, se eu não gosto do livro, não é porque ele me decepcionou em algum aspecto, sabe? Então, sem respostas para essa categoria também. Categoria número 6, o livro que mais te surpreendeu esse ano. Vou roubar? Vou roubar, claro que eu vou roubar, gente. Eu vou falar de 3 livros e por ordem de leitura. Para todos eles tem resenha aqui no canal. Não deixem de conferir o box da descrição porque tá tudo indicado aqui. Quando acabar os cards, vocês vão ver também aqui embaixo. O primeiro deles que me surpreendeu foi A Imensidão Íntima dos Carneiros, do Marcelo Maluf, literatura brasileira contemporânea da boa. Uma leitura que eu fiz pelo celular em e-book e ainda assim me prendeu, me emocionou. Eu achei de uma beleza a escrita que esse homem tem. Meu Deus do céu, que livro bem bonito, gente. Que coisa mais delicada, sutil. Uma forma de falar sobre família, sobre ancestralidade, sobre traumas, que assim, poucas pessoas conseguem fazer isso de forma tão bem feita e tão comovente como o Maluf faz. Eu adorei esse livro. O outro que me surpreendeu muitíssimo também foi uma leitura em e-book pelo celular. Vocês vejam que tô me superando aí, né, nessas experiências. Foi O Pior Dia de Todos, da Daniela Kopch. A resenha tá aqui aparecendo pra vocês. Que livro gostoso, que sensação de reconhecimento eu tive durante essa leitura, porque ela fala de pessoas de um subúrbio do Rio de Janeiro que passam por um evento traumático que foi o massacre do Realengo. E a gente vê ali toda essa ambientação do bairro, né? De quem cresceu num bairro mais ou menos pobre e que tem algumas vivências compartilhadas com essas narradoras que são a Malu e a Natália, né? Então foi um livro que eu gostei demais, achei muito bonito. O Romance da Estreia também me surpreendeu muito mesmo. E o outro foi O Corpo em que Nasci, da Guadalupe Nettel, uma escritora mexicana, livro que eu li pro Leia Latinos, né? Que agora se tornou um clube. Caso vocês ainda não conheçam o clube, olha aqui embaixo, tem todas as informações para vocês através do link. Vocês entram lá no Catarse e podem ler tudo o que eu explico sobre esse clube que já é tão querido pra mim. E lá por fevereiro eu li então esse O Corpo em que Nasci, que já era uma indicação assim muito bem feita. Eu achava que eu ia gostar mesmo, mas eu não sabia que eu ia adorar realmente a leitura. Foi uma experiência bem diferente, autoficção, e vocês sabem que eu não curto muito autoficção. Nesse caso eu achei que funcionou super bem e ela tem uma vida interessante a compartilhar. Então, me surpreendeu mesmo, assim. Achei um livro que fugiu um pouco de tudo que eu costumo ler. Pergunta número 7. Novo autor favorito que lançou o seu primeiro livro nesse semestre ou que você conheceu recentemente? Nesse caso, nenhum deles lançou nesse primeiro semestre, é só coisa minha mesmo, eu que conheci há pouco tempo. E eu não posso deixar de falar da Wendy Guerra, que é uma escritora cubana que escreve maravilhosamente bem. Tem uma gatinha que não quer me deixar gravar o vídeo, ela quer ficar brincando até se aquecer o suficiente, é isso mesmo? Olha pra câmera e diz que tu tá me atrapalhando. Olha pra câmera, olha pras pessoas, olha pro Brasil. Então, retomando, né? Uma autora que já se tornou favorita com certeza é a Wendy Guerra, porque ela escreve muito bem. Eu sublinhei quase todo o livro, sendo que nem tinha coisas assim de conteúdos inovadores, era só pela forma da escrita, sabe? Então eu já sou fã, já quero ler tudo dessa mulher. A outra autora é a Ayelet, a autora do Uma Noite Markovitch, porque ela faz uma coisa que poucos autores fazem, nos efeitos de humor e nos efeitos da própria narrativa, com traços de oralidade que eu só encontro, por exemplo, em alguns autores muito específicos, como Gabriel Garcia Marques. Então ela entra nesse rol e já é uma favorita. O que ela escrever eu vou estar lendo. Outra autora favorita, que é uma consequência da categoria anterior, é a própria Guadalupe Nettel, mexicana. Eu acho que ela escreve
muito bem e é difícil eu me convencer de um narrador de primeira pessoa e ela faz isso de forma esplêndida. E, gente, o Sambra entrou para os meus autores favoritos com um livro lido só, sendo um autor que fala de coisas que geralmente não me chamam a atenção. Então o cara é meio ninja, assim, pra conseguir fazer com que eu goste dele, simpatize com ele, mas ele escreve muito bem, eu não posso negar isso. Então, também, novo autor favorito. Pergunta número 8, a sua quedinha por personagem fictício mais recente. E essa pergunta também está atrelada à anterior, porque eu posso dizer que se é para ter alguma quedinha dentre esses livros, que é meio difícil ter um personagem assim que seja apaixonante, é talvez o Julian, esse pobre Julian que fica esperando a mulher voltar para casa, o personagem, né, de A Vida Privada das Árvores, que fica esperando a sua mulher voltar para casa e cuidando ali da enteada e fazendo historinhas para entreter essa enteada e falando sobre a vida dele, enfim, achei ele um cara interessante. Pergunta número 9. Seu personagem favorito mais recente? É claro que eu vou dizer 2 personagens. Uma personagem que eu acho incrível, muito diferenciada, é a Baby Shucks do livro Amada, da Toni Morrison, que é a avó, né? Ela é meio que uma matriarca ali desse núcleo de pessoas no qual tá também a Amada. Ela tem umas ideias que eu acho que são fundamentais para as pessoas negras até hoje, né? E ela fala muito sobre amor próprio, sobre valorização, sobre autoestima, né, dessas pessoas. E ela age para isso, ela reúne essas pessoas e faz com que elas se sintam todas acolhidas e valorizadas, né, num contexto de escravidão. Isso para mim é revolucionário, é uma forma de resistência e eu acho que Baby Shucks é assim incrível nesse aspecto. E outra personagem que me encantou muito foi a Sônia, do Uma Noite para Covid. Gente, que mulher é essa? Que pessoa com força e com atitude e bem-humorada e que sabe exatamente como agir, assim, ela sai com cada coisa. Eu me diverti muito com a Sônia. Acho que ela vai se transformando ao longo da narrativa e ganhando uma força muito maior à medida que o tempo passa, né? Então, fiquei realmente encantada com a Sônia de Uma Noite para Covid. Pergunta número 10. Um livro que te fez chorar nesse primeiro semestre. Um Defeito de Cor. Gente do céu, o trecho inicial desse livro é de uma força e de uma tristeza tão absoluta que não teve como. Esse aqui me embargou a garganta, eu fui passar mal depois que eu li o primeiro capítulo e aí eu precisei inclusive dar um tempinho para depois continuar a leitura, e era uma leitura conjunta, né? Então eu fiquei um tempo sem ler por causa desse primeiro capítulo que foi super sofrido. Então, realmente, esse aqui pesou a mão. Pergunta número 11, um livro que te deixou feliz nesse primeiro semestre. Foram vários, esse ano tá sendo maravilhoso, né? Não tem como deixar um deles de fora. Então o primeiro que me deixou feliz nesse primeiro semestre foi O Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende. Foi um livro que aqueceu meu coração como há tempos um livro não aquecia. Um outro que me deixou feliz de dar risada foi Uma Noite Markovitch. Eu acho esse livro extremamente bem-humorado. E também o Trovas de Muito Amor para um Amado Senhor, que é um volume dentro do livro da poesia da Hilda Hilst, porque eu me reencontrei com uma poesia que eu gosto demais, que é essa poesia rimada, sonora, engraçada, direcionada a um ser amado, que eu tanto gostava quando eu tava lá no ensino médio. Então me deixaram muito feliz por tudo isso, esses 3 livros. Pergunta número 12. Melhor adaptação cinematográfica de um livro que você assistiu até agora. Não vi nenhuma adaptação de livro no cinema, né, no formato de filme mesmo, mas eu assisti uma série que é baseada num livro, ainda que eu não tenha lido o livro, eu gosto demais, e eu assisti então a última temporada que saiu da Anne with an E, que é baseada no livro Anne the Green Gables. Eu acho essa série linda, eu acho não só o enredo bonito e muito bem pensado, como também a parte imagética é um deslumbre pra gente, assim, aqueles cenários do Canadá, enfim, numa ilha, maravilhoso, fora toda a questão sentimental que tem da Anne, que é uma leitora ávida e que é uma pessoa que vê poesia em tudo, uma menina tão jovenzinha e que tem uma visão de mundo tão madura e tão acolhedora. Pra mim já é demais. Eu vi a última temporada que saiu no início do ano e foi lindo, foi maravilhoso. Pergunta número 13. Sua resenha favorita desse primeiro semestre, escrita ou em vídeo? Todo mundo fica em dúvida se é a própria resenha, se é a resenha de alguém. E eu vou falar de 2 resenhas que eu fiz e que me deram muito trabalho, mas que o trabalho compensou, sabe? Quando eu vi o resultado depois em vídeo. A primeira delas foi a do Corpo em que Nasci, né, da Guadalupe Nettel. Essa resenha pra mim ficou completa, sabe? Eu consegui levantar vários aspectos desse livro sem deixar os mais importantes de lado, né? E ainda assim, acho que consegui instigar um pouquinho as pessoas a lerem. E outra resenha que eu também achei importante foi a resenha
resenha de Água Pés, que eu fiz não tem tanto tempo assim, mas não só pelo que eu mesma achei da resenha, senão pelo que vocês me falaram. Muitas pessoas compraram esse livro, leram esse livro e se apaixonaram por ele depois que eu fiz a resenha, e isso pra mim é sempre muito significativo, né? E até porque não se fala tanto sobre esse livro da Jhumpa Lahiri, se fala muito sobre o intérprete de Malhas, e enfim, acho que ficou bem completinha mesmo. Quem ainda não viu, talvez vale a pena dar uma olhadinha. Pergunta número 14. O livro mais bonito que você comprou ou ganhou esse ano? Então, dos que eu comprei, nenhum deles tem uma edição muito especial, e talvez o mais especial seja o da Ana Bárbara, né, do Rômulo Gallegos, que saiu com toda aquela edição caprichada da Pinard, só que não tá em mãos ainda, então não vou contar com ele. Desses comunzinhos, que eu digo porque estão disponíveis no mercado, que eu comprei, o que eu acho mais bonito é o Vasto Mundo, da Maria Valéria Rezende, porque ele tem essa capa rosa toda maravilhosa aqui, com essa mão cheia de símbolos. Então eu acho essa uma das mais bonitas que eu tenho, não só que eu comprei esse ano, né, mas de todas da Alfaguara, de todas da literatura contemporânea. Que capa linda, gente, que capa maravilhosa. E por fim, mas não menos importante, a pergunta número 15, que é sobre quais livros você precisa ou quer muito ler até o final do ano. No meu caso, gente, que acabei de assumir um compromisso seríssimo com o Clube Lê Latinos, eu quero e preciso ler todos os livros que eu coloquei lá como metas para esse semestre, como leituras conjuntas nesse semestre. São vários e eu não vou mostrar aqui, até porque o clube é um clube fechado, né? Um clube de assinantes, e eu acho legal manter essas leituras exclusivas aí para os assinantes. Claro que eventualmente vocês vão me ver falando sobre esses livros aqui no canal, mas lá no clube é garantido que a gente vai falar sobre eles. Então eu vou manter essa exclusividade para lá, mas são 6 livros que eu preciso ler, então até o final do ano, um para cada mês. E além desses e dos que eu já me coloquei como meta aqui pro mês de julho, caso vocês ainda não tenham visto esse vídeo que eu fiz com uma espécie de TBR pro mês de julho, tá aqui também, deem uma olhadinha. Se der tempo, eu espero muito conseguir ler Torto Arado, que com certeza eu vou ler. Esse aqui é certo, gente. Eu sei que eu tô dizendo isso já faz vários vídeos, mas eu trabalho, né? E eu não tô conseguindo ler na velocidade nem no ritmo que seria uma coisa ideal. O próximo da fila vai ser ele, com certeza. E outro que eu ficaria muito feliz de ler, ainda em 2020, é o Nós e Eles, da Barrier Giovanni, porque essa é uma das minhas autoras favoritas. Ela tem um dos livros que eu mais amo na vida, que é o Alforge. Inclusive, tem uma resenha, já faz um tempo que eu fiz essa resenha, mas ela tá aqui no card porque eu acho que ela ainda é válida, e quem ainda não leu o Alforge tá perdendo um grande tempo. Por isso, esses dois aqui seriam as minhas escolhas de mim pra mim mesma, né? Sem nenhum vínculo externo, mas porque eu quero realmente ler. Então é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado de ver as minhas respostas para a tag de 50%. Quero que vocês comentem aqui embaixo, se sentirem convidados a isso, a dizer também quais foram as respostas de vocês para essas tags, ou seja, falar dos livros favoritos, do que mais encantou, do que decepcionou. Eu vou adorar saber como anda, né, as leituras de vocês até esse momento. Muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.